Já como essa audiência era uma audiência para acontecer então em Rondônia, eu vou me ater muito mesmo, depois que o Pedro Alexandre vai nos ajudar com algumas questões mais gerais, mas me ater especificamente às questões dos conflitos agrários no estado de Rondônia. E aqui trabalhar, senador, com três pontos de subsídio, para a gente também ter um pouco a análise dos movimentos sociais, das causas e as origens desses conflitos no estado. Em primeiro lugar, dizer que a partir dos dados aqui que a ouvidoria apresentou da natureza dos conflitos, nós concordamos com aquilo. Mas é preciso agregar outros dois, que também faz parte da natureza dos conflitos que nós temos no estado hoje. A primeira é relacionado podemos assim dizer, a uma ação meio que criminosa que foi cometido pelo INCRA no passado em dar destinações de terras públicas naquele estado sem muito critério. Ou seja, nós tivemos num período da colonização os repasses dessas terras a partir de contratos e depois, num segundo momento, houve muita ocupação de terra pública no estado de forma não muito correta, e isso gerou, por consequência, duas situações, que foi então a ocupação muitas vezes indevida dessas terras e, consequentemente, uma espécie de acúmulo a partir de lotes de áreas de terras que foram destinadas pelo INCRA no passado. Então é preciso agregar essa situação. E a segunda é que é preciso ter claro de que hoje no estado de Rondônia, a partir do que a ouvidoria ali apresenta, do números de propriedades e de conflitos agrários no estado, é preciso ainda dizer que nós temos uma questão que é de ordem jurídica, da competência jurídica, em que órgão de fato é o responsável de resolver a questão dos conflitos. E aqui foi muito positiva essa audiência no dia de hoje, porque há 15 dias atrás nós tivemos a coordenação do MST em Rondônia, em uma audiência com o superintendente do INCRA do estado de Rondônia, o Flávio, e a situação que foi colocada por ele é uma situação bastante preocupante, porque os acampamentos do MST em Rondônia, salvo o Silvio Rodrigues, todos eles têm mais de 10 anos. Morimoto em Alto Alegre, 17 anos, e aí por diante. E durante esses 17 anos, toda a relação de negociação, de busca de soluções para esses conflitos era buscado via o INCRA. O INCRA era e é o instrumento, o órgão responsável de tratar com os trabalhadores a questão desses conflitos. Qual é a situação que está colocada agora? Na Amazônia, e Rondônia está incluída, uma certa inversão de quem vai ter as responsabilidades jurídicas no que diz respeito a rever esses contratos de terras públicas que foram repassadas no passado. Ou seja, se os conflitos agrários no estado têm a sua natureza em terras que são de natureza pública, que não estão regularizadas, quero aqui citar de forma bastante veemente a questão do Morimoto em Alto Alegre dos Parecis, 4.000 hectares de terra, que tem dúvidas, que tem muitas dúvidas, se foi ou não correto a forma como foi tratada a regularização daqueles títulos. E agora, da noite para o dia, o INCRA não é mais o órgão responsável a discutir a questão legal desses contratos, e sim um terra legal, criou, de fato, para os trabalhadores e para os movimentos no estado, uma certa insegurança do ponto de vista com quem que você trata. E aí, mais adiante, no último ponto, a gente vai trazer que essa insegurança, por não saber a quem recorrer na hora de tratar sobre isso, que tende-se, com toda certeza no estado, a se agravar isso, porque nem todo mundo no estado de Rondônia, não sei se o senhor concorda comigo, pela geografia do nosso estado, mas nem todos os trabalhadores, nem todos os poceiros que vivem lá no final da 429 sabe que tem o terra legal e que o terra legal está lá no estado para regularizar essas parcelas de terras. Então, não é todo mundo que sabe. Então, a gente tem algumas questões de fundo a ser discutida. O segundo ponto, nas causas desses conflitos, já foi citado, mas quero dar um destaque especial para ele, trazendo aqui como referência uma área
que nós temos ainda no estado de Rondônia um problema que é da ação do judiciário nas áreas de conflito agrário. E a ação ela é preocupante porque aonde que começa o problema da reintegração de posse? É na justiça local. E a justiça local trata de forma indiscriminada e discriminatória os trabalhadores rurais sem terras. Na história de Rondônia, nós temos poucos juízes de primeira instância que, antes de dar uma ação de reintegração de posse, tomou cuidado de ouvir o suposto proprietário e as famílias que estavam envolvidas no conflito. Nós temos casos em Rondônia, na região do Cone Sul do estado, especificamente em Vilhena, de reintegrações dadas ao domingo. Então, a ação do judiciário no que diz respeito à natureza e à origem dos conflitos é uma ação a ser discutida. E como o senhor se colocou à disposição em acionar, se fosse o caso, a Comissão de Agricultura do Senado, acho que é um bom tema a ser tratado no Estado, com o Judiciário do Estado. Porque se o juiz local recebe uma ação de reintegração, um pedido de reintegração, e antes de dar essa ação de reintegração de forma meio indiscriminada, ele tenta buscar a procedência desse conflito, tenta envolver, antes de emitir a ação de reintegração, o INCRA, os órgãos responsáveis, o governo do estado agora com a demonstração clara de que quer ajudar a resolver o problema dos conflitos, antes de dar essa reintegração, se o juiz tomasse esse tipo de iniciativa, nós teríamos pouquíssimos casos de reintegrações de posse no estado de Rondônia. Então, é um ponto a ser destacado. A segunda questão, na natureza ainda e nos desdobramentos desses conflitos, é de que é preciso destacar, sim, o papel, o novo perfil do governo do estado no trato, no que diz respeito à questão dos conflitos no estado de Rondônia. Porém, o MST em Rondônia, as organizações reconhecem o esforço do governo Confúcio Moura, porém ainda, mesmo com esses instrumentos que foram criados dos delegados agrários, da polícia militar envolvida nesse procedimento, nós temos notícias e vivemos isso na pele de que muitas ações de reintegrações de posse são executadas muitas vezes sem o reconhecimento do próprio comando da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Então, ou seja, ainda nós temos na Polícia Militar dessas regiões esse grau de comprometimento com o latifúndio. E isso é perceptível na região do Cone Sul do estado de Rondônia, que o senhor conhece, nessa região próxima a Porto Velho, que aí você tem uma relação muito próxima de quem está executando muitas vezes na ponta essas ações e a ação tomada a partir do entendimento desse judiciário. Por último, aqui, como a audiência era para ser em Rondônia, repito, e nós iríamos discutir isso lá, e os nossos companheiros devem estar lá nesse momento ansiosos para que a gente paute esse assunto e daqui tome alguns encaminhamentos. Entre todos os conflitos que o MST acompanha no estado de Rondônia, nós destacamos a princípio 3, que é bastante preocupante, e que são 3 áreas de conflitos que acredito que, uma vez tomada uma iniciativa enérgica para resolver, a gente abriria campo para resolver uma série de outras que tem na mesma situação. Uma primeira que nós queremos dar um destaque é uma área do Exército no município de Vilhena, de cerca de 17 mil hectares de terras, que está ocupada hoje por grupos de 3, 4 grupos de fazendeiros daquela região. Ali, o doutor Gersino, infelizmente, foi embora, mas o doutor Gersino estava em uma audiência pública que ali nós fizemos. O comando do Exército da Amazônia foi para essa audiência, e lá nós temos 1.050 hectares de terra ocupada por 168 famílias de chacareiros, e o restante ocupada por um grupo que não passa de quatro proprietários, que plantam soja nessa área.
O Exército fez uma proposta bastante considerável, que era abrir mão das 1.050 hectares para as 164 famílias, mas a ação do latifúndio naquele momento, daqueles plantadores de soja, impediu para que a gente tivesse, naquele momento, esse conflito resolvido. Fruto disso aqui, senador, é que nós tivemos, então, posteriormente, a prisão do companheiro Udo, em Vilhena, presidente do sindicato de Vilhena, que ficou por alguns dias preso. Então, essa área do Exército em Vilhena é uma área que nós temos um interesse muito grande em resolver essa situação, pelo número de famílias que ali vai ser beneficiado uma vez sendo resolvido esse conflito. A segunda, que não podemos deixar de dizer, é esse conflito que envolve as hoje chamada, conhecida no estado como as áreas da família Morimoto. Alto Alegre dos Parecis, 4.000 hectares de terra. E aqui, nós não queremos discutir a responsabilidade do INCRA na forma como regularizou esses contratos para a família Morimoto. Nós queremos discutir a partir de um debate que nós fizemos há alguns anos, que conseguimos pela primeira vez em 17 anos, quando o finado Morimoto ainda estava presente, um acordo de que eles concordariam em fazer uma oferta para o INCRA. O movimento se afastou de dentro da área nesse período para que o INCRA pudesse fazer a vistoria, levantamento de preço. E nós paramos agora, senador, com essa possibilidade de resolver, porque houve uma intervenção da Conju e esses contratos estão hoje aqui na Conju em Brasília para ser analisados. Os 4 imóveis têm a mesma origem. A Conju liberou para que o INCRA pudesse fazer o processo de desapropriação ou de aquisição em apenas um. E os outros 3 voltam para Rondônia, se eu não me engano, já deve ter voltado por esses dias, volta para lá, e a orientação da Conju é entrar com a ação de retomada dos imóveis, e aí sim, depois o INCRA pudesse fazer o processo de assentamento. Agora veja, a ação de retomada, nesse caso, em todos os casos de conflito em Rondônia, são ações que vão demorar mais 17 anos. Então, ou seja, esse tipo de medida, se a gente quer resolver o problema do conflito no Estado, a ação de retomada, ela não é bem vista nem pelos trabalhadores que vão ter que esperar esse tempo todo, e nem é bem vista, infelizmente, pelos supostos proprietários, que querem, de fato, querem ter no bojo do conflito também o seu ganho. Então, aqui é uma outra ação a ser destacada, que essa ação, essa medida que a Conju está dando, não é uma medida que resolve o conflito. Então, nas áreas do Morimoto. E, por último, foi o acampamento que o senhor visitou, o acampamento Silvio Rodrigues, uma propriedade de cerca de 3.000 hectares de terra, de um estrangeiro, um italiano, que ali o INCRA já poderia ter feito a desapropriação daquela área só pela questão do crime ambiental. Nós temos lá em Rondônia os autos de infração pela SEDAM e pelo IBAMA, que consta mais de 3 milhões de reais de multa por crime ambiental. Ou seja, então era uma área que a gente já poderia tranquilamente ter resolvido. Nós temos um elemento que nos dá condições hoje de fazer a desapropriação. Agora, o porquê ainda não foi feita, então aí, de novo, nós voltamos nessa questão do judiciário, que todas as vezes que foi feita a pressão para que pudesse ser feita a desapropriação, foi dada a reintegração de posse. O INCRA, nesse momento, não pode fazer nenhuma ação de vistoria, porque o acampamento ainda está no prazo de estourar os 4 anos da segunda ocupação, para daí sim o INCRA poder fazer a vistoria da área. Então, essas 3 áreas no Estado, pelas suas diferenças que existem, nós queremos pautar como uma ação que o senhor, na condição de presidente da comissão, como Senado do Estado de Rondônia, que o povo conhece, pudesse, juntamente com o movimento, de repente a partir do Estado, a gente buscar alternativas que a gente pudesse ir no encontro de resolver. São 3 questões bastante diferentes.
Por isso que eu quis trazer, porque a gente sabe que, ao se resolver situações como essas, a gente abriria no estado de Rondônia um campo para a gente resolver outras de impacto político menor no estado, que poderia tranquilamente ser resolvida com ações tomadas a partir dessas aqui.